Boa tarde a todos. Obrigada pela paciência de todos que estão presentes aqui, porque a gente sabe que a palestra atrasou um pouquinho de nada. Eu vou passar a apresentar-vos agora o Dr. Fábio Galvão. O tema dele é improbidade administrativa e responsabilidade fiscal. Boa palestra, doutor. Obrigado. Posso usar o púlpito ali? Pode, fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde. Prometo que eu não vou me alongar muito, devido aí já o avançado do horário, né? Mas eu efetivamente fiz também aqui algumas... Obrigado. Fiz algumas anotações aqui que eu vou lançar a mão para a gente ter alguns dados concretos aqui, porque queria fazer aqui um exercício com vocês hoje, mais do que aprofundar no direito administrativo, a gente trazer um tema que eu acredito está bastante em voga agora, depois da divulgação do resultado das eleições, né? Obviamente que a gente também não vai trazer aqui nenhum tema, enfim, de cunho político, mas como operadores do direito, talvez refletir um pouco, né, sobre esse atual momento que nós estamos vivendo, porque essa questão da nossa advocacia ser participativa, ser atuante também, ela diz respeito ao nosso papel, né, como pessoas que possam contribuir também para a administração da justiça, né, para uma sociedade melhor. Então, o tema que fui incumbido de falar, e quando nós escolhemos, nem pensamos até que estaria assim tão atual esse tema, né, que é o tema da responsabilidade fiscal, relacionada também com a questão da improbidade administrativa, né. Então, hoje, né, o tema veio à tona novamente, exatamente com essa indicação que a equipe de transição do governo, né, do novo governo fez, de que vai buscar flexibilizar as regras aí do teto de gastos, né, que é o teto previsto lá na Emenda Constitucional 95 de 2016, que tinha uma previsão de vigência para 20 anos, né? Então, estamos falando aí da previsão de que essas regras valessem até 2036, né? E para quem não é muito familiarizado com o tema, né, o que é então o teto de gastos, né? O teto é um mecanismo que a gente tem por emenda constitucional para limitar justamente o crescimento das despesas públicas, né? E esse crescimento ele fica limitado então pelo índice de inflação registrado no ano anterior, né? E a base de cálculo, né, como é que é calculado isso? Ele leva sempre em consideração algumas despesas que são do ano anterior do governo, exatamente corrigidas pela inflação, né? E nesse cálculo são excluídos, então, os juros da dívida pública, são também excluídas as transferências obrigatórias, né? Que são as transferências feitas para os estados e os municípios, também os repasses, né? Por exemplo, Fundeb, né, que a gente conhece muito bem, o dinheiro também que é aplicado nas estatais e nas eleições, né, quando ocorre eleição em cada nível estadual, né, federal e municipal também. Bom, então, essa é a conta, né? E o que entra, então, nessa conta? São os gastos que a gente chama de despesas primárias, né? Elas são divididas, então, em dois grupos. As despesas que são chamadas obrigatórias, que são os gastos fixos do governo, são aqueles gastos mensais que incluem salários, por exemplo, né? Despesa de previdência, seguro-desemprego e outras questões também de assistência social. E, por outro lado, as despesas chamadas discricionárias, que são aqueles gastos não obrigatórios, que a gente tem, por exemplo, a rubrica de investimentos, né? E, dito isso, por que então é importante esse controle, né, sobre o teto de gastos? Por que o governo tem que ter essa disciplina fiscal? Porque esse teto ele foi criado exatamente para manter as despesas públicas, né, as contas do governo sob controle, né? Para conter a dívida pública, né? Porque senão a gente sai emitindo, né, dinheiro, né, emitindo dívida, e aí a gente perde a referência monetária, né? A grande conquista, independentemente de qualquer questão partidária e ideológica, a grande conquista que nós tivemos no Brasil, no nosso cenário macroeconômico, foi realmente a estabilidade monetária, né? Desde o governo, lá em 94, quando se criou o Plano Real, a gente tem aí uma moeda que já dura algumas décadas, né? E quem é mais velho, assim, próximo da minha idade ou para cima, lembra aí dos vários planos econômicos que nós tivemos a partir do regime civil, né? Da volta do regime civil. Então, pessoal, essa questão do controle de despesas públicas também pode ter uma forma
para atração de investimento, né? Não só essa questão da estabilidade monetária, mas também a atração de investimento, a confiança do investidor, né? Tanto interno como externo, né? Então, tudo isso é importante porque você fazendo um regime de responsabilidade fiscal, você tem como fazer crescer a economia interna, né? Você estimula que hajam investimentos em produção e daí você não está atraindo hot money, né? Dinheiro especulativo, você está atraindo capital que vai investir em produção, em infraestrutura, e é isso que faz as grandes nações prosperarem, né? Bom, como eu falei, o tema voltou porque o novo governo disse que vai tentar flexibilizar o teto de gastos, né? Mas o próprio governo atual já fez um movimento e algumas alterações na questão da emenda constitucional 95, na PEC emergencial, que foi para pagar o auxílio emergencial durante a Covid, né? E também a PEC dos precatórios, que, na verdade, buscou alongar, né? Buscou fazer o parcelamento das dívidas do governo. Na terceira semana agora de outubro, também o governo atual ele chegou a um acordo para uma nova alteração, onde ele propõe uma antecipação da revisão da metodologia do teto de gastos, né? Como se calcula esse teto, né? Foi feita, então, uma proposta para essa revisão acontecer em 2026, né? Nós estamos em 2022. A regra que é usada atualmente, ela atualiza, como eu falei, os gastos, né? Esse teto, né, de gastos, a partir da inflação acumulada no último ano, sendo que a referência ela sempre foi de junho de um ano até junho do ano seguinte. E eles querem agora mexer nessa metodologia, que significa o quê? Transportar a correção, vamos dizer assim, de janeiro a dezembro de um ano, o que só mudando essa metodologia, aplicando ela retroativamente de 2017 a 2020, vai gerar um impacto aí de 35 bilhões a mais de orçamento liberado do que estava previsto. E também a questão da PEC dos precatórios, que eles querem abrir mais um espaço de 83 bilhões no orçamento. Ou seja, a gente está falando aí num total de 118 bilhões de reais para aumentar gastos, né? Isso proposto pelo governo atual. O governo que está entrando, né, ele trouxe a minuta da PEC de transição aí pelo vice Geraldo Alckmin, né? E nessa PEC que eles apresentaram na última quarta-feira, dia 16, eles fazem uma proposta de abertura adicional de mais 105 bilhões de reais, né? Um espaço fiscal para mais 105 bilhões de reais no novo orçamento, né? Que vai vigir a partir de 2023. E também eles pediram a exclusão dos gastos do Auxílio Brasil do teto, né? Que seriam mais 105 bilhões. Então a gente está falando aí já de uma soma de mais de 200 bilhões de reais, né? Bom, eu vou caminhar aqui com esses dados para a conclusão, que é o que nos importa na seara jurídica, é a gente saber que existe uma lei de responsabilidade fiscal, né? Essa lei, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela prevê, né, uma série de controles por órgãos de controle externo e também auditorias de fiscalização, órgãos de fiscalização externa. E lá no parágrafo 1º do artigo 1º, ele pressupõe, né, ele diz o que é a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe uma ação planejada e transparente que previna riscos e corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Eu não vou ler tudo que a lei diz, mas ela fala, inclusive, também de sanções de natureza institucional e sanções de natureza pessoal. Eu vou exemplificar, e vocês vão certamente entender, que as sanções institucionais são quando os estados, né, eles ficam, então, impedidos de terem, enfim, repasses da União por conta exatamente de estarem enquadrados num regime fiscal especial, e aí eles ficam com esse bloqueio, não pode contratar servidor, aquela coisa toda que a gente sabe exatamente porque o Rio de Janeiro está nessa condição, né? E, por outro lado, sanções de caráter pessoal, que são, inclusive, sanções previstas no Código Penal, né? Diz lá no artigo 73 exatamente isso, na Lei Complementar 101, e fala também da aplicabilidade da Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que recentemente passou também por uma reformulação. Eu vou encerrar esse tópico da improbidade administrativa, mas só para a gente
fazer a seguinte reflexão. Ora, se a própria lei de responsabilidade fiscal ela prevê a aplicação da LIA, nós estamos aí diante de ilicitudes que vão além da questão da corrupção, né? E quem conhece a lei de improbidade sabe que ela é dividida em 3 grandes tópicos, né? O enriquecimento ilícito, né? O prejuízo ao erário e o descumprimento, a violação dos princípios da administração pública, aonde vai entrar justamente a questão da responsabilidade fiscal. Então, não só os atos que eu poderia aqui enumerar, que são, além de crimes de responsabilidade, atos de improbidade administrativa, né, exatamente porque o artigo 11 fala, né, que a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, ou seja, os princípios do gestor público, exatamente eles se configuram como ato de improbidade. E nessa possibilidade, então, de ação ou omissão dolosa, eu vou citar, por exemplo, a perda patrimonial, o malbaratamento, a dilapidação de bens ou haveres públicos, né, tudo que possa ser praticado descumprindo essas regras da lei de responsabilidade fiscal e que vão ser, então, também enquadrados como atos de improbidade administrativa. Bom, nossa conclusão aqui e reflexão dos colegas, né, que são todos operadores de direito e não tem nada a ver com nenhuma linha ideológica, né? Independentemente do governo, o que entra ou o que sai, nós, como sociedade, como também advogados, a gente tem que realmente cobrar a observância desses parâmetros da lei, né? Tanto da lei no que diz respeito à responsabilidade fiscal, como do gestor público em relação aos princípios da administração. Por quê, pessoal? Só porque a gente está apegando, né, a um positivismo no cumprimento de regras e olhando para as sanções? Não, porque exatamente essas questões que foram positivadas no ordenamento pátrio, elas servem para quê? Para que a gente não possa cair numa cilada, né? Para que a sociedade não dê um cheque em branco para um gestor público, a pretexto de a gente ter um princípio democrático efetivado, mas, por outro lado, a gente perca o controle fiscal, né? E que certamente vai amplificar, né, problemas sociais, porque se nós transportarmos para o nosso orçamento familiar, o cidadão que ganha R$3.000, se ele fizer uma conta, ele vai poder gastar no máximo se endividando R$3.500, R$4.000, R$5.000. Jamais ele vai poder gastar 3 vezes o que ele ganha, no caso R$9.000, que é o que exatamente estão se propondo, né, nessas alterações que eu citei, tanto pelo governo que sai, como pelo governo que entra. Então, esse caminho é um caminho para que nós, operadores do direito, tenhamos consciência e que a gente possa, com clareza, né, esclarecer pessoas que talvez não tenham esse conhecimento jurídico, com relação exatamente ao risco que se corre, né, quando a gente passa a enfrentar coisas que já estão consolidadas, né, no nosso ordenamento, né, que são princípios realmente, né, de transparência, né, de eficiência na gestão fiscal, e isso não pode se perder. Então, eu gostaria de conclamar realmente os colegas, a associação, para que nós tenhamos esse papel, né, que a gente possa difundir a importância que é nós termos realmente essa âncora fiscal do nosso país, né, essa estabilidade da nossa moeda, e que, em que pese nós sermos também sensíveis às demandas sociais, né, aos problemas da nossa população, nós não venhamos também, de forma talvez ingênua, talvez difundir ideias que vão contra o próprio ordenamento, que vão contra o próprio interesse que foi aqui tutelado quando o legislador, então, criou essas normas, tá bom? Então era isso que eu queria falar e agradeço mais uma vez a direção da ABA e a todos os presentes.